Muito bem. Chaves. Ó, vamos lá. Onde é que nós estamos? Nós estamos na letra G. Então a letra G do que? Dos atributos de Deus que nós estamos estudando. Os atributos de Deus, tá? E hoje nós vamos então olhar para a onipotência. Todo mundo sabe o que é onipotência, certo? Significa que Deus pode todas as coisas. Nunca esqueça de completar a frase, tá? E hoje nós vamos ver por que nós temos que completar essa frase. Todas as coisas que Ele quer. Não se esqueça disso. Deus pode todas as coisas que Ele quer. Tem um texto, a gente não vai abrir, que você conhece. Eu quero ver se de imediato você associa o texto que eu vou falar com o seu contexto. Para Deus não há impossíveis. Quem foi que falou isso? Para Deus não há impossíveis. Quem foi que falou isso? Vamos lá, arrisquem. Não tem. Hã? Ah, eu achei que estava levantando. Tudo bem, Aline Barros falou isso. O meu Deus é o Deus do impossível. Tudo bem, foi Jesus que falou isso, tá? Foi Jesus que falou isso. E para quem ele falou isso? Ele falou isso para os seus discípulos. Em que situação Jesus falou isso? Ajudei, usai sábio. Usai sábio. Vocês já estão sob pressão, porque usai sábio. Então, já é uma pressão. Então, tudo que a gente não quer aqui é pressão, né? Estou brincando. Fala, Zay, em que situação foi? Quando ele falou dos ricos? Exatamente. Porque aquele rapaz havia acabado de ir embora. Rapaz rico, lembra? Foi embora. Ele acabou não seguindo Jesus, essa que é a verdade. Foi embora triste. E o evangelista nos informa que ele foi triste porque ele, na verdade, ele estava apegado às coisas do mundo. Ele percebeu isso. Ele percebeu que ele não estava qualificado para seguir Jesus. E aí o que os disse? Aí Jesus diz assim, olha. E aí Jesus fala, ele fala um provérbio, um adágio. É mais fácil um camelo passar. Jesus gostava de exagerar as coisas, né? Mas ele fazia isso para ensinar, né? É mais fácil um camelo nunca vai passar por um buraco de uma agulha. O camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Qual foi a reação dos discípulos? Então é impossível. Então ninguém vai ser. Então é muito difícil. Então ninguém vai ser salvo. É aí que Jesus diz: para Deus não há impossíveis. Isso quer dizer que Deus pode tudo. Mas se você simplesmente olhar o contexto, você vai ver do que ele está falando. Ele pode tudo o que ele quer. E no caso da salvação, isso não é exceção. A salvação não é exceção. Então vamos olhar algumas coisas e a gente vai conversando um pouquinho sobre o sentido em que para Deus não há impossíveis, né? Vamos ver quem
Quem não lê? Ah, todo mundo já leu aqui. A Patrícia já leu, Patrícia? Ah, te achei aí, achei alguém. Então vai, Patrícia, lê para nós aí. Deus pode fazer qualquer coisa compatível com sua natureza, mesmo podendo tudo, o que ele escolhe fazer ou não tem motivos que só ele conhece. Deus pode fazer qualquer coisa compatível com a sua natureza. Ele vai fazer qualquer coisa, ele pode fazer qualquer coisa dentro daquilo que ele é. O que Deus é. Pensa em algumas coisas que Deus é. Você vai ter que olhar para onde? Para os outros atributos de Deus. Por isso que os atributos de Deus, eles têm que ser olhados no seu conjunto. E você não pode, eu já tinha repetido isso várias vezes aqui, você não pode, às custas de reforçar um atributo de Deus, querer encolher o outro atributo de Deus. Você tem que entender que Deus vai exercer a sua justiça. Ele pode fazer tudo dentro da sua justiça. Ele pode fazer tudo dentro da sua santidade. Ele pode fazer tudo dentro da sua bondade, dentro da sua fidelidade, e vai por aí afora. Então ele pode fazer tudo que é compatível com a sua natureza. Mesmo podendo tudo, o que ele escolhe fazer, veja bem a importância dessa frase aqui. Aqui tem, não é texto inspirado por Deus, né? Mas as pessoas que pensaram no que escrever aqui, pensaram em cada palavrinha, porque uma palavrinha a mais ou a menos faz muita diferença. O que ele escolhe fazer. Qual foi o atributo que nós estudamos na semana passada? A liberdade de Deus. Deus pode escolher. Deus é o único ser verdadeiramente livre. Agora, ele tem poder para escolher? Ele tem poder para escolher. E aquilo que ele escolhe fazer, ele faz. Por que ele escolhe fazer umas coisas e outras não? Nós temos limites para isso. E não é tudo que Deus revela a esse respeito. Não é tudo que nós vamos descobrir. Nós não vamos descobrir por que ele escolhe uma pessoa e não escolhe outra. Por que ele escolheu Israel e não escolheu uma outra nação lá no passado? Para não falar do tempo da igreja, né? Para não dizer que a gente é calvinista demais, né? Por que ele escolheu Israel e não escolheu o Egito, por exemplo? Por quê? Qual é a razão disso? Ele até diz porque não foi, né? Hã? Ele até dá as razões pelas quais não foi o tipo da escolha. Exato. O exemplo. Não era porque eles eram numerosos, fortes, grandes, Não, nada disso. poderosos. Talvez até, agora é interessante, né? Quando você olha para a história de Israel. Eles eram um povo de que tipo? Lá no Egito? Escravos. Mas quem colocou eles lá? Quem fez com que eles se tornassem escravos? O próprio Deus. E ele avisou isso para quem? Para o próprio Abraão. Ele diz, olha, vocês vão lá para o Egito, mas lá vocês vão ser escravizados. E deu até o período, durante 400 anos. Portanto, quem foi que promoveu a escravidão deles? O próprio Deus. Até para que eles soubessem e percebessem que a eleição deles era única e exclusivamente resultado da escolha de Deus e de nenhum mérito. Eles não podiam dizer assim, não, nós nos organizamos, nós nos reunimos e nós decidimos que vamos sair daqui e vamos para aquela terra lá. Vamos lá, nós vamos derrotar os cananitas, nós vamos derrubar muralhas, nós vamos fazer tudo isso. Então Deus disse, que fique bem claro, que vocês vão conseguir essas coisas, mas porque eu determinei, porque eu escolhi assim. E nós temos que parar por aí.
Por que ele escolheu? Como está escrito aqui, ó. Escolhe fazer ou não, tem motivos que só ele conhece. Existem coisas que nós não vamos poder, talvez lá na eternidade, nós entendamos melhor essas coisas. Talvez Deus esteja reservando para a eternidade nos revelar algumas coisas nesse sentido. E lá a gente venha a descobrir como foi que Deus fez. Mas não sei. Não está escrito que ele vai dizer isso. E se ele não disser? Ele está no direito dele. Ninguém pode colocar Deus contra a parede. Eu quero saber por que o Senhor fez isso e não fez aquilo. Não é essa. Essa é a última atitude que nós devemos ter. Né? Então o Senhor não pode fazer tudo o que o Senhor quer. Não, eu posso fazer tudo o que eu quero. Mas o Senhor não pode fazer tudo. E aí é que vem. Vamos ver antes disso alguns textos que falam sobre a onipotência de Deus. Rapidamente, porque esses textos não requerem muita análise. Gênesis 17:1. Alguém lê? Quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Isso. Quem tem na sua Bíblia aí uma notinha de rodapé na palavra Todo-Poderoso? Quem tem uma notinha que aponta lá para o rodapé da página? Você tem? Qual é a tradução, o hebraico aí? El Shaddai. O Todo-Poderoso. O próprio Deus se descreve assim na Bíblia. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Eu sou o Todo-Poderoso. Outro texto, Êxodo 6, versículo 3. Aparecia a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não me revelei a eles. Isso. Esse nome foi revelado para quem? E no contexto de Êxodo a gente sabe, né? Esse nome de Deus, o eu sou, né? O Yahweh, ou Jeová, como queiram, né? Javé, cada um traduz de uma forma aí. É o nome que ele se revelou a Moisés, né? Eu sou o que sou, é a maneira de ele se colocar. Mas ele está dizendo, eu sou Deus Todo-Poderoso. 2 Coríntios 6,18. Alguém lê? Está só embaixo do rodapé, está só umas siglas, eu acho que seria Isso. HWH. Isso. Na verdade é isso. Na verdade no hebraico não tem isso. Só usa as consoantes. Né? São só as consoantes, não tem as vogais. E fica impronunciável, não tem como falar. Uma coisa assim. De propósito, né? Parece uma tosse, né? É de propósito, né? E é de propósito. Nos manuscritos, inclusive os escribas, eles não usavam o nome de Deus. Até hoje o judeu, para falar Deus, mesmo no português, eles cortam uma letra. Já viu isso? Eles escrevem dus e põem um apóstrofozinho ali, só para não escrever. Aquela história de não usar o nome de Deus em vão. Eles levam isso ao pé da letra. Não pode falar, não pode escrever o nome de Deus. Né? Então talvez por isso não se preservaram as vogais. Aliás, no hebraico antigo, você não tem vogais. Essa que é a questão. Né? Então, só que muitas palavras, os copistas foram colocando as vogaizinhas depois. Mas no nome de Deus, esse que hoje você tem, o Senhor, com todas as maiúsculas, é a tradução dessa palavrinha que o Elton usou aí. Yod, Re, Vav,
Re. São quatro letras hebraicas. Yod, aquele pequenininho, né? Re, Vav, Re. Que na verdade fica impronunciável. Né? Aquela coisa da tossezinha. Parece um engasgo assim, né? Isso depois foram tentativas. As pessoas, eu acho que aqui vai um A. Eu acho que aqui o que tem que ser é um E. Os linguistas, as pessoas que entendem muito do hebraico. E aí chegou nesse Yahweh. É o mais próximo que o pessoal que entende chegou da palavra. Que o pessoal entende que tem a ver com o que Deus falou para Moisés. Eu sou. E que Jesus depois fala a respeito, né? Antes que Abraão existisse, eu sou. Né? E o pessoal ficou escandalizado. O pessoal entendeu bem o que ele estava dizendo. Estava falando da divindade dele. Tanto é que o pessoal pegou pedra para apedrejar Jesus por blasfêmia. Né? Eles entenderam o que ele estava dizendo, quem ele era. Né? Ok, então vamos lá. 2 Coríntios 6,18. Alguém lê? Lhes serei pai e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Diz o Senhor Todo-Poderoso. Esse texto fala do relacionamento de Deus com a igreja, né? Serei pai, vocês serão filhos, eu sou Deus Todo-Poderoso. E Apocalipse 1:8, só para você ver que tem bastantes referências mesmo, né? Várias referências. Apocalipse 1:8, alguém lê? Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus. O que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Isso. Aqui no caso são várias descrições de Deus, né? O Alfa e o Ômega, o que era, o que é, o que é, o que era, o que é, o que há de vir, eu sou o Todo-Poderoso. Ok, e depois vem essa perguntinha aí, né, Patrícia? Qual é a pergunta que está aí? A onipotência de Deus tem limites? E aí a resposta? Sim, em 3. Isso, 3, corrige aí, tá? Saiu errado aí. Exato. Saiu digitado errado. 3 áreas. Isso. A onipotência de Deus tem limites. Agora que nós vamos entender o limite da onipotência de Deus. Muitas vezes a gente até nas músicas, a gente vê conceitos que se você vai para a Bíblia, você fala, bom, pera um pouquinho aí. O amor de Deus não tem limites. O amor de Deus não tem limites. É uma coisa que nós temos que entender, né? A onipotência de Deus não tem limites. Não tem limites? Vamos verificar então. Tito 1:2. A primeira delas são as limitações naturais. Vamos entender o que é isso. Tito 1:2. Vamos lá, pessoal, abrindo já, vamos ler, que tem outros que vêm aí para a gente ler. Fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, a qual Deus, que não mente, prometeu antes dos tempos eternos. Isso, o Deus que não mente. Então, uma limitação natural da onipotência de Deus, nesse texto, qual seria a limitação? Que Deus não pode fazer alguma coisa. Mentir. Mas por que ele não mente? Porque não é condizente com a sua natureza. Ele não vai mentir. Ele não vai mentir. Mas por que ele não vai mentir? Porque isso não condiz com a sua natureza. Então ele não pode alguma coisa. Mas é uma maneira meio cínica, né? De querer que Deus prove o seu poder fazendo uma coisa que venha contradizer a sua própria natureza. Isso não é demonstração de poder. A demonstração do poder de Deus jamais vai ser em função de anular uma qualidade sua. A demonstração do poder de Deus está em afirmar os seus atributos. Quando ele afirma a sua justiça, quando ele afirma a sua santidade, restringindo o uso do seu poder, ele está reafirmando a sua perfeição. E a gente precisa ter isso muito claro em mente, principalmente quando nós evangelizamos
evangelizamos ateus. O ateu é uma pessoa que ele não tem, ele vai diretamente no ponto onde Deus não faz sentido para ele. Muitas vezes eles são muito honestos. A pessoa para se declarar ateu já tem que ser uma pessoa mais honesta do que a maioria. A maioria das pessoas não gosta muito de admitir qualquer contrariedade com Deus. Eu tenho lá, tal, eu oro, eu faço isso, eu faço aquilo, tal. Tem lá a sua maneira. O ateu não. Né? E o ateu tem muitos desses argumentos. Né? Eu ouvi isso foi difícil, porque foi logo que eu me converti. E o rapaz virou para mim e falou assim: eu vou te colocar uma agora que você não vai responder. Deus pode fazer uma pedra que ele mesmo não possa carregar? Eu fiquei pensando naquilo. Eu não achei a resposta. Depois fiquei pensando, mas por que Deus vai fazer uma pedra que ele não possa carregar? O que isso provaria a respeito do poder de Deus? Isso provaria o quê? Não, mas ele tem que me provar, e ele não vai provar porque ele não pode fazer isso. Rapaz, coloca Deus dentro da tua lógica assim, porque isso é ridículo. Né? Deus ele é muito maior. Você tem que, se você for olhar para os seus atributos com um pouco mais de cuidado, com um pouco mais de honestidade, isso é desonesto. Esse tipo de argumento é desonesto. Então, quando a gente afirma, e ao invés da gente ser colocado contra a parede, Deus pode todas as coisas? Deus pode todas as coisas que Ele quer. Quando a gente tem definições mais claras, as pessoas começam a... Opa! Espera um pouquinho, né? Eu acho que talvez eu não esteja entendendo direito sobre Deus. E é uma maneira da gente, às vezes com uma frase muito simples, você está sendo 100% bíblico, uma frase extremamente simples, você deixa a pessoa encarmiolada, como se diz, né? Ainda surge essa expressão? Acho que não. Isso é de outra época. Vamos lá, Tiago 1,13. Antes que eu fale mais alguma antiguidade aqui. Tiago 1,13. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Isso. Olha outra coisa que Deus não pode. Ele não pode ser tentado pelo mal. Qual é a razão para isso? Não existe mal nele. Não existe mal nele. E que mais? Oi? Porque ele é santo. Porque o mal não é, além de o mal, é claro, a razão essencial, porque ele é santo, não existe mal nele. Por consequência, por não existir 1/1000º de mal em Deus, não existe eco no ser de Deus a qualquer tipo de tentação. Deus não fica sendo induzido e lutando como se ele tivesse alguma coisa lá dentro que o impulsionasse a fazer alguma coisa errada, algum mal. Ele não fica naquela luta. Ele não tem nada no seu interior, se a gente pode dizer assim, de Deus, né? Não tem nada nele, na sua essência, que dê resposta a qualquer tipo de tentação, alguma proposta que Deus fique tentado a fazer aquilo. Então por que ele não faz? Ele não faz, mais uma vez, porque isso não condiz com a sua natureza. 2 Timóteo 2,13. Além disso, Daniel, que o texto fala de duas coisas, né? Além disso, ele não pode tentar ninguém. E ele não pode tentar ninguém. Quem tenta é o tentador, não é Deus.
Mas e as provações? A Bíblia diz que Deus promove provações, mas provação é diferente de tentação. A tentação tem o objetivo de fazer você errar. A provação tem o objetivo de te aperfeiçoar. Mas Deus pode, agora uma pergunta para vocês, aproveitando a dica do Zay. Deus pode usar a tentação do diabo, preste bem atenção no que eu estou falando, para promover uma provação que resulte no amadurecimento, no crescimento espiritual? O que vocês acham? Você acha que sim, né? Dá uma palavra aí. Eu tenho essa convicção de que, exatamente pelo que a gente já viu aqui, já falamos sobre isso, de Deus ter controle absoluto sobre tudo. E de Ele permitir, inclusive não Ele promover, né, mas Ele permitir uma tentação que a gente seja capaz de resistir e com isso, ou mesmo caindo mesmo, a gente ainda crescer espiritualmente. Talvez o exemplo clássico, para mim o exemplo clássico, quando a gente fala sobre isso, eu me lembro sempre daquilo que aconteceu com o apóstolo Paulo. Ele diz que ele teve revelações muito importantes. O Senhor Jesus deu para ele, para que ele entendesse determinadas realidades espirituais. Mas tem coisas que ele nem podia revelar. Ele disse que não é lícito, o homem não pode nem falar. Ele não podia falar as coisas que ele tinha presenciado. E em 2 Coríntios 12, né, ele conta isso. E ele diz, e para que eu não me ensoberbecesse, olha só, ele entende que Deus está trabalhando no seu coração ali. Deus sabia que ele podia se ensoberbecer, poderia ficar se achando por causa daquilo que Deus mostrou para ele. Podia ficar se achando. Então, olha como Paulo tinha discernimento. O que Deus faz? Ele diz que Satanás foi o mensageiro que colocou um espinho na sua carne para o esbofetear, para humilhá-lo. Mas no final, isso era para quê? É para que ele dependesse da graça de Deus, porque ele pede para tirar o espinho, Deus não tira. Ele pede para tirar o espinho, Deus diz, não tiro. Ele pede de novo, não tiro, a minha graça te basta. É assim que você vai viver, na dependência. Deus usou Satanás? Usou. Qual era o objetivo de Satanás? Era promover o crescimento espiritual de Paulo? Tornar Paulo mais dependente de Deus? Claro que não. Satanás, ele é o que é. Ele é aquilo que está na Bíblia. Ele não tem nada de bom nele. É o contrário, né? Ele não tem nada de bom. O objetivo dele era destruir Paulo. Se ele pudesse deixar Paulo totalmente inativo, inoperante na obra de Deus, ele deixaria. Se Deus permitisse isso, ele destruía Paulo. Deixava Paulo totalmente inválido, mudo, cego, tudo. Mas Deus usou aquilo que Satanás fez com um mau intuito para resultar em algo bom no coração do apóstolo Paulo. Então veja como são as coisas. Agora eu não posso me adiantar muito, eu quero deixar algumas dessas coisas, eu creio que o pastor Thomas também vai trazer aqui, que eu quero que ele vá mais no centro da questão aí, porque essas coisas elas vão nos levando a pontos mais intrigantes sobre a natureza de Deus, que nós precisamos entender. Entender a natureza de Deus, entender os atributos de Deus é o que nos faz crescer, mais do que qualquer outra coisa. Quando nós olhamos para o nosso Deus, vemos como Ele é, entendemos melhor. Isso, com toda certeza, vai nos ajudar a crescer. Além das limitações naturais, existem limitações autoimpostas, ou seja, que Deus mesmo se impôs. Vamos para Gênesis 9, 11.
Agora eu achei que... Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Não pode negar-se a si mesmo. Ele não vai dizer uma coisa e depois dizer outra. Então ele não pode tudo porque ele não vai se contradizer. Puxa, mas isso é uma afirmação da sua essência. Então ele não vai fazer aquilo que não condiz. Ele não vai se contradizer. Se ele falou uma coisa, é aquilo. Ele não vai mudar. Ok, agora sim para Gênesis 9:11, olhando um outro tipo de limitação agora. Alguém lê? Já está lá, já pode ler. Estabeleço uma aliança com vocês. Nunca mais será ceifada nenhuma forma de vida pelas águas de um dilúvio. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. Isso. Deus promoveu o juízo. O juízo, a gente até falou um pouquinho sobre isso outro dia aqui, né? Deus promoveu esse juízo através do dilúvio. Todos pereceram, só se salvou o pessoal, os animais que estavam ali na arca. E agora, veja o exemplo que está aqui. Ele faz uma aliança. E essa aliança é com quem? Com a humanidade. Porque você está aqui no tempo de Noé. Você está no tempo anterior à nação de Israel. Então o pacto que ele está fazendo aqui, esta aliança que ele está fazendo, não é uma aliança com Israel. É uma aliança com a humanidade que estava agora recomeçando a sua história, a partir da família de Noé. E ele diz que o símbolo dessa aliança seria o famoso arco-íris, né? Mas o arco-íris, os cientistas sabem que são aquelas gotículas de água que estão suspensas e com os reflexos do sol, aqueles cristais que estão ali desfragmentam a luz e você vê todos os espectros. Tudo bem, nós sabemos isso. Mas a Bíblia diz que Deus estabeleceu isso como uma aliança, tanto é que tem a forma de arco. Tem o arco, porque na verdade o que está refletido ali é a própria circunferência da Terra, né? Que está refletida no arco-íris. E daí? Agora, o que Deus está dizendo? Eu não vou mais destruir. Mas então por que Deus agora não executa o seu juízo agora? Porque muita gente questiona isso. Ele não pode destruir. Por que Jesus, quando ele, ao invés de ele vir aqui, morrer numa cruz e não sei o que e tal, por que ele não promoveu assim a matar a fome de todo mundo, né? Por que ele não promoveu a bondade geral na terra? Né? São os mesmos tipos de questionamento. Agora, por quê? Por que Deus não vai destruir a terra novamente com água, como está prometido aqui? Porque ele não quer, porque ele estabeleceu uma aliança, ele não vai fazer isso. Ele se impõe esse limite. Esse texto de Atos, você esquece. Eu não sei por que está aí, pode riscar. Eu tentei descobrir qual é o texto. Depois, quem souber, vai ganhar um prêmio especial da escola bíblica, tá? Nós vamos fazer uma homenagem para vocês, se vocês descobrirem o texto. Eu não descobri. Vamos lá. Nessa ideia de Deus se auto-impondo uma limitação, tá? Então, tá aí, ó. Eu tentei conseguir, não sei que texto que é esse, não. Tentei Atos 12, enfim, não é por aí. Vamos lá para outro tipo de limitação. Essa daqui é mais um exercício de lógica. Limitações por definição. O que é uma limitação por definição? Defina Deus para mim. Certo? Então você vai definir Deus. E o que a gente está fazendo, na verdade, aqui, aula após aula, é ter uma hiperdefinição de Deus em que você vai somando esses atributos e tudo mais. Quando você fala limitação por definição, é aquilo que define Deus.
vai fazer algo que vai contrário àquilo que o faz ser Deus, aquilo que define Deus como Deus. Por exemplo, olha os exemplos que foram dados aqui. 2 mais 2 poderia ser igual a 6? Não. Por quê? Porque a definição matemática que nós temos, e que é um entendimento claro sobre os números, nos diz que 2 mais 2 tem que ser igual a 4. Outro exemplo, um triângulo de 4 pontas. Se você vai lá volta lá para o tempo da escola e você vai lá, definição de triângulo. Como que é definido um triângulo? Um triângulo tem quantas pontas? 3. Quantos lados? 3 lados. Pode existir um triângulo de 4 lados? Não, não pode existir um triângulo de 4 lados. Pode existir um círculo quadrado? Não, não pode existir um círculo quadrado. Círculo é círculo e quadrado é quadrado. É por isso que Deus não vai fazer certas coisas, porque são contrárias à definição que Ele mesmo se dá nas Escrituras. Então pode ver que não tem nenhum texto aqui, por quê? Porque é Deus no seu todo, no todo daquilo que o define como Deus. O que define Deus? Tais e tais coisas. Quando você diz Deus não faz tal coisa, é porque aquela coisa que Ele não faz iria contra o que o define como Deus. Ok? Tudo bem? Isso não é tão confuso não, né? Não, um exemplo poderia ser o mesmo texto lá de Tito 1:2. Deus não pode mentir, porque Jesus se identifica como eu sou o caminho, a verdade. Eu sou a verdade. O que define Deus como Deus? Exemplo, ser verdadeiro. Se para Ele ser Deus, ele deve ser verdadeiro, você não esperaria que Deus mentisse. Então ele não pode mentir. Claro, isso vai contra o ser Deus. Então ele não vai mentir, pronto. Acabou-se. Né? Mas as pessoas não vão entender isso. Isso é uma outra história. A gente tem que ter um raciocínio claro, alinhado com as Escrituras. A gente não pode ficar inventando e tentar defender Deus de uma maneira muito ingênua, né? E a gente acaba falando bobagem, às vezes, tentando defender Deus. Deus não precisa de defesas muito mirabolantes, né? O que a gente precisa ter uma clareza. Como é Deus? Qual é o Deus que está nas Escrituras? Ele é assim, ó. E a gente vai caminhando ali, seguramente. Vamos lá, Patrícia. Essas limitações não tornam Deus imperfeito. Sua perfeição tem a coerência como fator integrante. Isso, só para a gente entender essa frasezinha aí. Ó. Essas limitações não tornam Deus imperfeito. Sua perfeição tem a coerência como fator integrante. Ou seja, a perfeição, quando você pensa ser perfeito, um ser perfeito, a coerência faz parte da perfeição. É um fator integrante da perfeição. Então, qualquer coisa que tire a coerência dos atributos de Deus, é aquilo que eu venho repetindo aqui. Você tira um atributo, você encolhe um atributo, você aumenta um atributo para poder dar um desconto no outro aqui. Toda vez que você faz isso, você tira a coerência da perfeição de Deus. Então, quando Deus se limita, preste bem atenção nisso, quando Deus se limita em alguma coisa, é para manter o quê? A perfeição, a coerência. É para isso. Vamos lá. A perfeição de Deus não permite que ele se torne imperfeito no uso da sua onipotência. O mais importante é que Deus não pode fazer coisas erradas. Isso. Se você for resumir tudo, você vai talvez chegar nessa frase aí, ó. O mais importante é que Deus não pode fazer coisas erradas. Essa é a essência da questão aí. O que mais, Patrícia? Em relação ao cristão, o poder de Deus é principalmente relevante quanto ao Evangelho. Muito bem. Agora, quando
nós pensamos como crentes, quando nós pensamos, você pode ir procurando lá Romanos 1,16 e vai ouvindo enquanto isso. Quando nós pensamos como crentes, o poder de Deus tem uma importância particular para nós. O poder de Deus para nós não é só o poder majestoso de Deus. Eu não estou só pensando naquilo que Deus pode fazer no grande universo que está lá longe, que está lá distante. No poder que Deus tem para arrasar com uma montanha. Eu não estou só pensando nisso. Quando eu penso como crente, eu estou pensando em como que eu me relaciono com esse poder de Deus. Esse poder de Deus, ele está presente na minha vida. E aí nós temos nós temos razões para nos aproximar desse poder. Alguém lê Romanos 1,16. Não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Isso, esse é um versículo chave aí quando a gente pensa no Evangelho. O Evangelho usa o poder de Deus? Não, o Evangelho é o poder de Deus. Quando você prega o Evangelho, quando você fala de Jesus Cristo, quando você fala dele, quando você expressa a salvação que há em Cristo Jesus, você tem que saber, esse é o poder de Deus. Não é o poder da tua palavra, não é o poder da roupa que você usa, da tua situação, se você é isso, se é aquilo. É o poder de Deus. É o poder de Deus. O poder de Deus que salva. É a informação mais a ação do Espírito Santo que vai salvar uma pessoa, vai colocar essa pessoa na eternidade ao lado de Deus. Vai tirar a pessoa das trevas e vai colocar essa pessoa na luz. Vai tirar essa pessoa da lama e vai colocá-la aos pés de Jesus. Esse é o poder de Deus. Deus tem o poder de fazer isso através do Evangelho. Você quer poder? Às vezes as pessoas se impressionam com muitas coisas a respeito do poder. Até as próprias igrejas. Esta igreja aqui, por exemplo, vocês sabem. Uma igreja sem poder. Já ouviram isso, né? Aqui não tem poder, por quê? Porque aqui não tem ninguém caindo no chão, ninguém rolando, ninguém gritando. Às vezes eu grito um pouquinho, às vezes não me contenho muito, né? Mas acho que eu não grito 1/10, né? Daquilo que o pessoal faz por aí. Não tem gente fazendo coisas, caindo para lá e fazendo coisas extraordinárias. Mas o poder de Deus não é manifesto dessas formas. Não é manifesto dessas maneiras. Que mais? A segurança. 1 Pedro 1,5. Que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Pedro está falando aí para os seus leitores e para nós, inclusive, que nós somos guardados. Existe é como se você tivesse blindado da maneira mais segura possível, né? O pessoal fala muito de blindagem, né? Blindar o carro, né? Para a bala não passar, carros blindados, fortalezas, né? E a Bíblia está dizendo que nós somos guardados. A Bíblia diz que nós estamos protegidos até quando? Até chegar o momento de nos encontrarmos com Ele. Até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Até chegar à salvação prestes a ser revelada. No contexto de 1 Pedro, salvação, geralmente quando Pedro, na sua primeira carta, está falando de salvação, ele está falando do tempo presente, ele está falando
no resultado final da salvação, quando ela for revelada, quando eu estiver face a face com Jesus. Esse momento não chegou, mas tem alguém que está me guardando. Ele está guardando a minha alma, Ele está guardando a minha vida até chegar esse momento. E se é o poder dele está me guardando, se é o poder dele que está me guardando, eu pergunto. É como Paulo pergunta lá em Romanos, né? Quem é que pode nos separar disso? Quem é que pode me tirar isso? Quem é que pode atacar a minha segurança que eu tenho em Deus, em Jesus Cristo? Impossível. É Ele que me guarda. O que mais? 1 Coríntios 6,14. Lê lá. Em seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Olha, o poder de Deus é o que ressuscitou Jesus. O mesmo poder que ressuscitou a Jesus, e neste... aqui está 1 Coríntios 6,14. Né? No capítulo 15, Paulo vai falar mais sobre a ressurreição de Jesus. Né? Ele vai falar sobre as testemunhas. Ele diz que ele próprio foi uma testemunha. Ele próprio viu o Senhor Jesus. Ele diz, olha, ele foi visto por Pedro, ele foi visto depois por mais de 500 pessoas, e por último, por mim, como um fora de tempo, né? Ele diz assim, como um cara que nasceu fora da época, né? Ele parece uma brincadeira que ele faz ali, né? Ele dizendo, eu sou o último, parece que eu cheguei atrasado, mas eu vi Jesus ressurreto. E o poder que Deus usou para ressuscitar Jesus é o mesmíssimo poder que vai me ressuscitar. Então o crente tem essa relação especial com o poder de Deus. Para a gente encerrar, abre lá em Jó. Esse texto não está aí, mas eu estava estudando e gostei muito desse texto. Jó 26,14. Alguém lê? E isso tudo é apenas a borda de suas obras, um suave sussurro é o que ouvimos dele. Mas quem poderá compreender o trovão do seu poder? O livro de Jó, e aqui o capítulo 26, ele trata um pouco disso. Olha, rapidamente, a partir do versículo 7. Ele estende os céus do norte sobre o espaço vazio, suspende a terra sobre o nada, envolve as águas em suas nuvens, e estas não se rompem sobre o peso delas. Ele cobre a face da lua cheia, estendendo sobre ela suas nuvens, traça o horizonte sobre a superfície das águas, para servir de limite entre a luz e as trevas. As colunas dos céus estremecem e ficam perplexas diante da sua repreensão. Com seu poder agitou violentamente o mar, com sua sabedoria despedaçou o monstro dos mares. Com seu sopro, os céus ficaram límpidos. Sua mão feriu a serpente arisca. E isso tudo é apenas a borda das suas obras. Um suave sussurro é o que ouvimos dele. Mas quem poderá compreender o trovão do seu poder? Será que nós temos condições de medir o poder de Deus? O que você acha? Você acha que nós somos mais espertos do que o escritor aqui, que registrou essas palavras, a pessoa que proferiu essas palavras e que teve a humildade de dizer, quando eu olho tudo que o Senhor fez em todo esse universo, você pode olhar todas as coisas
extraordinários que acontecem. Você vê um furacão e aquele furacão vem e arranca uma casa inteira e carrega carros, e o tsunami que leva navios para dentro de uma cidade, e os navios e os carros ficam boiando e as casas ficam boiando, e você vê ventos ferozes. Quando você às vezes escuta um trovão caindo perto da tua casa, você já treme de medo. Se ele cair muito perto, a primeira coisa que você faz é dar uma estremecida. E o escritor está muito certo em dizer que todas essas coisas que acontecem e nós só vemos o quê? Só ouvimos o quê? Um sussurro. Isso é só um sussurro do poder de Deus. Isso é só um nada do que Deus pode. E nós sabemos que Ele é realmente o Todo-Poderoso. E a prova, por isso que esses textos que a gente leu por último são muito importantes, a prova do poder de Deus nas nossas vidas é o fato de nós hoje o conhecermos através de Jesus Cristo e sabermos que Ele nos espera, nos aguarda, e é o poder dEle que garante isso para nós. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos por podermos, sendo finitos e sendo impotentes, sendo fracos, limitados, nos achegar ao Senhor, que é o Deus Todo-Poderoso. Obrigado, Pai, porque o Teu poder se manifestou nas nossas vidas, de maneira a que pudéssemos Te conhecer através de Jesus Cristo. Obrigado, Pai, porque temos a segurança que o Teu próprio poder nos garante. E se não fosse esse poder, nós não teríamos nenhuma garantia. Se o Teu poder pudesse ser arranhado, pudesse ser diminuído, em nada nós poderíamos estar seguros. Obrigado, Pai, por também podermos compreender que as limitações que o Senhor mesmo impõe ao uso do Teu poder é pela liberdade que o Senhor tem de escolher como o Senhor irá exercê-lo, como o Senhor irá usá-lo. Nós te pedimos que o Senhor nos ajude a compreender cada vez com mais clareza o Teu poder imenso, o Teu poder sobre todas as coisas. Nós te pedimos e te agradecemos isso, por meio do Senhor Jesus. Amém.